Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. Para quem só chegou agora, começo por primeiro dar as boas-vindas e depois sugerir que subscrevam o podcast na plataforma onde estão a ouvir ou mesmo no YouTube, sim, porque o podcast também passou a estar disponível no YouTube. E hoje, como já puderam ver pelo nome do podcast, pelo nome do episódio, vamos falar sobre reforma. E uma questão que eu coloco aqui é se já está a poupar para a reforma. E não estou a falar dos clássicos descontos para a Segurança Social, que irão garantir, digamos assim, uma pensão de velhice no futuro. Aliás, uma parte, mas já lá iremos. Falo de poupança privada individual que vai além da pública. E porquê é que eu resolvi falar deste tema? Para quem me acompanha nas redes sociais, nomeadamente no meu Instagram, quem não o faz, Bárbara__Barroso, ou mesmo no Facebook, já devem ter reparado que estive há uns tempos nos Estados Unidos, há muito pouco tempo, andei por lá não só a aprender mais e a partilhar também um pouco do trabalho que faço em termos de educação financeira e literacia financeira em Portugal. E numa das palestras que assisti, uma responsável de uma associação que tem aqui um enfoque na população mais idosa, partilhou alguns dados de crescimento das gerações mais velhas nos Estados Unidos. E eu achei curiosos os resultados. Ora, os dados mostravam que a população com mais de 80 anos tem vindo a crescer de uma forma brutal, mas o que mais me surpreendeu, e surpreendeu acima de tudo pelo confronto dos números, foi perceber que a franja populacional que mais cresce neste momento nos Estados Unidos são as pessoas com mais de 100 anos. Em 14 anos, registaram um aumento de cerca de 44%. Ora bem, fui ver os dados em Portugal e atualmente existem cerca de 4.260 pessoas com mais de 100 anos. E quando olhamos então, e pegando também aqui nos números das pessoas com 80 anos ou mais, verificamos que apenas em 2 décadas o número de pessoas com 80 anos ou mais duplicou em Portugal. Este grupo dos chamados muito idosos é um segmento da população que tem registrado o crescimento mais rápido no mundo ocidental e Portugal não é exceção. Aliás, de acordo com os dados da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, prevê-se que o número de pessoas com 80 anos de idade ou mais duplique até 2060, passando dos cerca dos 614 mil para 1.421.000 pessoas. Estamos a falar de quase 1,5 milhões de pessoas. Ou seja, estamos a falar de cerca de 15% da população portuguesa. Ora bem, e desculpem aqui estes números todos de uma vez, mas isto cria um problema em termos de sustentabilidade da Segurança Social. E porquê? Porque se nascem menos pessoas e há mais pessoas a viverem durante mais anos, das duas uma. Ou a idade da reforma tem que ser mais tarde, e para haver mais cedo tem de haver penalizações, ou então tem que se limitar o valor das pensões. E como eu estava a dizer, desculpem lá a enxurrada de números, mas é mesmo para vos fundamentar, para perceberem que isto é uma realidade, não é aqui uma corrente hipotética, isto é um facto. Tem vindo a haver uma alteração demográfica da nossa pirâmide etária, ou seja, cada vez nascem menos crianças, a taxa de natalidade é baixa e vivemos cada vez mais anos, ou seja, não temos uma base larga e o vértice mais estreito, isto está a inverter, mesmo para uma pirâmide invertida. E se calhar agora estão a ouvir no carro ou nos transportes e neste momento até se estão um bocadinho a afundar no banco. Já agora, onde é que costumam ouvir o podcast? Era uma curiosidade que eu tinha, se quiserem partilhar, digam-me onde é que costumam ouvir o podcast. Mas adiante, voltando aqui, a questão é que muitas vezes existe a ideia de que o Estado irá sempre resolver a nossa vida financeira no futuro. Mas isso é mentira. E se querem um conselho, e já respondendo à pergunta que dá título a este podcast,
Sabem qual é a melhor altura para começarem a pensar? Não, a poupar mesmo para a reforma? É já, neste preciso momento. Parem o que estão a fazer e vão. Estou a brincar, não precisam de parar e já, mas já é mesmo brevemente, é agora, no sentido de tenham que idade tiverem. Claro, quanto mais cedo começarem melhor, porque menor é o esforço que têm de fazer para a poupança, mas se já têm à volta de 50 anos e acham que não vale a pena, não se deixem enganar, vale sim a pena começar já. Dar-vos aqui mais uns dados, bem, isto agora é este, mas eu acho que é importante, porque, aliás, eu quando estive agora nos Estados Unidos, foi o confronto dos dados que eu pensei, tenho mesmo de falar deste tema. Então, os dados da esperança média de vida em Portugal rodam os 81 anos, 83 para as mulheres, 78 para os homens. As mulheres vivem mais tempo que os homens, em termos médios. E daqui a pouco mais de 20 anos, Portugal, e atenção, isto são dados oficiais, Portugal vai estar no top 5 dos países com maior esperança média de vida. Um estudo do Institute for Health Metrics and Evaluation, assim, bom, não pomposo, mas ligado à Universidade de Washington e financiado pela fundação do Bill e da Melinda Gates, mostra que Portugal vai isto são os últimos dados referentes a isto, vai dar um verdadeiro pulo, passando da 23ª posição, do número 23, para o 5º lugar, numa tabela de 195 países. Em que em 2040, quem é que nós temos aqui? Nuestros hermanos, Espanha, estará aqui à frente, mas Portugal, em termos de salto, percebem? É o país que mais aumenta a esperança média de vida entre os países desenvolvidos. Portanto, é passar de uma média de 81 anos para 84,5. Portanto, meus amigos, se ainda vamos viver mais tempo, é bom nós prepararmos financeiramente para este período. Aliás, eu defendo mesmo que a preparação para a dita idade da reforma, os anos dourados, vai muito além da parte financeira. A parte financeira é importante, mas também a questão da saúde física, mental, resultante da ocupação da pessoa, de como é que chega em termos de saúde a essa idade, é determinante para perceber a qualidade de vida que se terá nessa idade. E muitas vezes as pessoas não se preparam para esse período. E eu explicar-vos desta forma. Se bem pensarmos, nós estamos 60 anos da nossa vida ocupados. Os primeiros 20 a 25 anos, conforme as opções, acordamos e vamos para a escola, ok? Acordamos, vamos para a escola todos os dias, sabemos o que temos de fazer. Depois começamos a trabalhar, acordamos e vamos para o trabalho. E de um momento para o outro, parece que acordamos e não temos para onde ir. Ficamos em casa? O que é que vamos fazer? Sentimos-nos ativos, mas de repente já não tenho o escritório para ir, já não tenho os colegas. O que é que eu vou fazer? E eu conheço muitas pessoas que entraram em depressão porque não prepararam esta vida ativa a seguir. Porque ainda estavam ativos, ok? Portanto, a pessoa está anos e anos a ir para algum lado fazer alguma coisa e de repente não planeia e entra em depressão. Depois também há casos, como é óbvio, de pessoas que se reinventaram, têm novas profissões. Aqui a nota que eu quero deixar, sobretudo, é com planeamento as transições são mais suaves. E quando fazemos o que gostamos e não temos aqui a dependência financeira e temos saúde, não há motivo para parar. Isto é um ponto que também para mim, e isto é o meu ponto de vista e que eu verifico, que é quando eu faço o que eu gosto, tenho saúde e já tenho uma independência financeira, eu faço o que eu gosto. Portanto, não há motivo para parar. E pensando, agora estou aqui a pensar no Warren Buffett, que tem 89 anos, vai todos os dias para o escritório, para antes no McDonald's, para levar o seu pequeno almoço, gasta entre $2,61 e $3,17. Quem ainda não viu, recomendo para ver o documentário na HBO sobre Becoming Warren Buffett, penso que é assim o nome, e continua a fazer as reuniões gerais com os acionistas, continua a atividade. Isto é só um exemplo, existem imensas pessoas, eu conheço uma data de médicos que continuam a dar consultas e fazem-no porque gostam.
ok? Fazem-no porque gostam. Mas voltando aqui à base, porque vamos aqui falar sobretudo da parte financeira, não é? Quando nós falamos de pensões, e para estruturar aqui, existem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a pensão atribuída pelo Estado, ou se quiserem, a Segurança Social. E a Segurança Social já disponibiliza um simulador onde vocês podem ver não só a vossa idade estimada para a reforma, como o valor bruto estimado da pensão. Eu vou deixar aqui nas plataformas, seja na plataforma onde estiverem a ouvir, vou deixar o link para vocês fazerem a vossa simulação. Mas, por exemplo, de acordo com os dados da OCDE, um jovem que tenha entrado no mercado de trabalho em 2018, aos 20 anos, terá de trabalhar cerca de 47 anos e 2 meses para se poder reformar sem cortes. Okay? Prevê-se que a idade legal da reforma chega aos 69,5, quase 70 anos, não é? Em 2066. Portanto, já aqui já começamos a ver as previsões que nos mostram que vamos trabalhar mais tempo. E a taxa de substituição, ou seja, quando nós vamos comparar o valor bruto da pensão com o último salário, verificamos que tem havido uma atualização no sentido de haver cada vez mais cortes. Ou seja, vamos imaginar, eu ganho 1000, só para números redondos, eu ganho 1000 e de repente faço os 70 anos, daqui a uns anos faço os 70 anos e no dia seguinte, de repente, já só recebo 700. Ora, se uma pessoa, e quem diz 700, ou se eu for pegar nos números, sem ser para Portugal, nos números médios da OCDE, estamos a falar de uma taxa de substituição abaixo dos 60%, portanto, cair quase para metade aquilo que nós ganhamos. Ou seja, se uma pessoa não se prevenir, pode ter mesmo uma surpresa e não conseguir manter o padrão de vida, sobretudo numa idade mais avançada, em que normalmente há outros custos até de saúde, e portanto, este é um ponto importante. Eu sei que parece estar lá longe, não é? A reforma é uma coisa lá longe, porque conforme a idade de quem esteja a ouvir este podcast, mas, e nós somos, aliás, o ser humano está programado para curto prazo, não é? Nós precisamos da satisfação, e entre eu consumir hoje ou consumir daqui até 2 anos ou 20 anos, eu vou preferir consumir hoje, não tenho a menor dúvida. E quando nós pensamos em poupança é consumo futuro. Por isso é que poupança, para a maioria das pessoas, dói, é aborrecido. Porquê? Porque sei lá, se chego lá, ok? E é este tipo de pensamento leva a que depois as pessoas, quando chegam a esses momentos, sejam confrontadas com surpresas desagradáveis. Voltando aqui, segundo pilar, a poupança através das empresas. Há muitas empresas que têm fundos de pensões próprios, que estão incluídos nos pacotes salariais, com descontos, complementos de reformas e que descontam para um fundo de pensões fechado. Depois há outras que são empresas mais pequenas que recorrem a fundos de pensões abertos, em que o trabalhador pode ou não fazer os descontos ao ter acesso a esse fundo de pensões, mas este pilar é através das empresas. O terceiro pilar é a poupança individual, e este ponto que eu vos trago hoje para focar, em que, basicamente, para evitarmos a diminuição dos rendimentos, são vistos como um complemento. Ora, isto é a minha visão, que eu vos vou agora dar. Eu pessoalmente olho para eles, para mim o terceiro pilar, eu não olho para ele como um complemento. Eu olho para ele como se a minha reforma, eu quero que ela venha toda dali. O meu objetivo é ter o suficiente para não depender do Estado. E eu sei, na mesma, que tenho que fazer os descontos, que tenho direito à reforma do Estado, mas eu vejo isso como um plus. Ou seja, quando eu chegar lá e se houver, logo vejo, mas não estou dependente desse valor, ok? Então, para preparar a reforma, faço a minha poupança e seguindo aqui um princípio do automatismo falado no episódio 3. Quem ainda não ouviu o episódio 3, a seguir este episódio, vai ouvir o episódio 3. Quem ouviu o episódio 3 já sabe o que é que eu estou a falar. E aplico esse dinheiro no quê? Isto vai ter a ver com o meu perfil de risco. E no perfil de risco, episódio 5, que eu agora estou a aproveitar aqui para fazer quase hiperligações, mas é verdade. Ou seja, fazer aqui um parênteses, que eu tenho recebido várias mensagens, agradecer-vos por isso e deixar-vos à vontade para mandarem mensagens, para mandarem e-mails. Se eu não responder logo é porque não consigo, mas eu tento sempre responder a toda a gente. Que houve um rapaz, um senhor que me mandou
umas mensagens e que dizia que estava a gostar também dos podcasts do Money Bar, porque havia aqui um encadeamento. E eu tenho tido aqui uma preocupação e se puderem também dar o feedback, se isto tem feito sentido, este caminho, este seguimento para vocês. Há aqui uma determinada altura em que pode não haver este encadeamento ou porque começa a falar mais especificamente em determinados produtos e conforme o perfil lá está de risco da pessoa poder ser alguma coisa que não interessa, mas eu estou a tentar pelo menos aqui a base para quê? Para acontecer isto, para agora quando eu vos falo do automatismo de poupança, mesmo quem chega agora já tem disponível um podcast onde eu explico isso, onde, quando eu falo que o produto deve estar de acordo com os objetivos e com o perfil de investidor, também já existe essa base. Portanto, se puderem também dar um feedback se isto tem feito sentido para vocês, ou se houver, obviamente, temas que também queiram que eu fale, estou sempre aberta a sugestões. Mas voltando aqui, portanto, eu vou investir com base nos meus objetivos, no meu perfil do investidor, e para mim, e qualquer pessoa que está a mais de 15 anos da idade da reforma, estamos a falar de longo prazo, portanto é possível poder correr mais risco. Mas há pessoas que, mesmo assim, não querem. Aqui o risco dilui-se com o tempo, mas há que respeitar. Eu acho é que explicando e com a literacia financeira, a pessoa percebe que com um longo prazo, assumindo um bocadinho de mais, ou aplicando o seu dinheiro em produtos um bocadinho de mais risco, tem a possibilidade de ir buscar o retorno que com produtos de menor risco não consegue. E quando falamos em poupar para a reforma, é impossível não falarmos dos famosos PPR. PPR, sigla para Planos Poupança Reforma. Estes foram criados em 1989 com o intuito de incentivar a poupança dos particulares para se prevenir a reforma e houve sempre aqui uma componente de benefícios fiscais bastante atrativos. E apesar de ter havido a determinada altura uma alteração em termos de fiscalidade, tanto em termos de dedução de IRS como também em tributação das mais-valias, este continua a ser um ponto também interessante destes produtos. E para vos dar aqui, sobretudo aqui na tributação deste produto, do retorno da rendibilidade do próprio PPR, a forma de taxação, digamos assim, tributação, que é o termo, das mais-valias é bastante interessante, porque nós estamos a falar aqui da possibilidade de ser reduzido para 8%, ou seja, os ganhos serem tributados em 8%, e para vocês perceberem, a tributação das mais-valias nas ações é de 28%. E, portanto, percebem que pagar apenas 8% dos ganhos ao Estado pode ser interessante. E, sobretudo, quando através dos PPRs também consegue estar exposto ao mercado de ações. E agora está dada aqui a deixa para eu vos explicar os dois tipos de PPRs que existem, ok? Então, existe o PPR sobre a forma de seguros, que é o que a maioria dos portugueses tem, dos portugueses que têm planos de poupança reforma sobre a forma de seguros e que, apesar da designação, não se destinam a cobrir qualquer risco, são produtos financeiros sob a forma de seguros de capitalização. E a grande diferença face aos outros, já vou falar, é ter uma estratégia defensiva, quase sempre garantem o capital, têm um rendimento mínimo, mas muitos deles também têm custos bastante elevados, ok? Portanto, convém ter essa atenção quando vão decidir aplicar o dinheiro num seguro de PPR, é ver a questão do comissionamento. E eu vou deixar aqui também o link para o site da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, que é o regulador do setor dos seguros, onde podem encontrar uma lista dos PPRs onde tem as rendibilidades e as comissões. E aqui as comissões são interessantes. Porquê é que temos de ter esta preocupação com as comissões? É que muitas vezes até alguns PPRs podem apresentar retornos interessantes, mas depois que as comissões engolem esses ganhos e feitas depois bem as contas não se consegue nem o retorno suficiente para igualar a inflação. Mas isto, lá está, ponto 1, os seguros de PPRs. Depois temos os
fundos de PPRs. E estes fundos de PPRs assemelham-se muito aos fundos de investimento imobiliário, ou seja, em que a pessoa que investe o dinheiro neste produto pode acompanhar a evolução do investimento. Além disso, ele está dividido em unidades de participação, portanto eu compro uma parcela, e há várias classes de risco, ou seja, eu tenho aqui a possibilidade, mesmo dentro, sendo um plano de poupança-reformas, mas desta feita um fundo, em que eu posso escolher um perfil para quem tem um perfil mais agressivo, menos agressivo. Em termos de fiscalidade, estamos a falar de um enquadramento idêntico. Aqui o capital não está garantido, ok? Muitas vezes nos seguros sim, e onde é que eu contrato os primeiros? Os seguros de PPR, voltando dos seguros de PPR, contrato nas seguradoras. Os fundos de investimento de PPR eu contrato em sociedades gestoras. Deixo aqui uma nota importante. Ou seja, seguros, muitos deles capital garantido, fundos não têm capital garantido. Mas uma nota que eu considero importante. Para quem já tem um PPR, e algumas pessoas podem não saber, é possível transferir o PPR. E como é que podem fazer isto? Escolher para onde querem transferir, ou seja, de repente reparam que o vosso PPR não tem uma rentabilidade interessante, vocês encontram um que se adequa melhor aos vossos objetivos, então vocês entram em contacto com a nova entidade, ok? Entram em contacto com a nova entidade e dizem, olha, eu tenho este PPR naquele sítio e quero transferir. E é essa nova entidade que trata de tudo. Vocês não se têm que preocupar, ok? Muitas vezes, no sítio onde vocês têm o PPR inicial, pode haver aqui um desincentivo para fazerem essa transferência, mas vocês não se têm que preocupar, a nova entidade trata disso. Atenção, deixar aqui uma nota também. Se, por exemplo, tem um PPR no banco onde havia cross-selling de produto, e o que é que acontece isto de cross-selling? Houve uma altura em que foi muito comum para as pessoas terem acesso a um spread, a uma taxa do crédito à habitação mais baixa, tiveram de contratar um PPR. Tenham atenção, só retirar não vos vai fazer subir o spread. Portanto, deixar só aqui essa nota. Agora, falar só aqui, também aproveitar para falar de outros produtos, só assim, quase en passant, que é, ainda a pensar na reforma, aqui também olhe para os produtos da Forro do Estado, sejam os certificados da Forro, sejam os certificados da Forro Poupança Crescimento, são dois produtos diferentes. Depois há também quem prefira construir o próprio portfólio de ações e obrigações diretamente, ou seja, de repente eu prefiro, como estou a muito longo prazo, prefiro fazer a minha carteira, a minha própria carteira para a reforma. Aqui o importante é terem atenção ao horizonte temporal. Ou seja, quantos anos vos faltam para a reforma? Porque se vos faltarem, sei lá, 3, 4, 5 anos e colocarem tudo num fundo de ações, pá, se calhar é capaz de ser aqui um bocado arriscado, não é? Do mesmo modo em que se estão a 20, 30 anos optarem por produtos que não rendem sequer a inflação, pode ser uma perda de tempo ou dinheiro, ok? Portanto, avalie os vossos objetivos, o horizonte temporal, o perfil de risco. E uma coisa muito importante, não se ponham a investir no que não conhecem. Eu tenho uma máxima sempre, e digo isto nos workshops que dou, que é, se não percebem, não investem, se não compreendem, não põem dinheiro. Tão simples quanto isso. Se querem saber mais, estudem, leiam, façam perguntas, ok? Agora, não sabem, nem conseguem perceber muito bem, não ponham o vosso dinheiro, ok? Acima de tudo, o que eu pretendo com este podcast é deixar o alerta para se preocuparem já hoje com a reforma. E volto a dizer, para algumas pessoas isso pode parecer super longínquo, mas o que eu vos digo é que os jovens que não se prepararem hoje poderão ser os pobres da amanhã. E meus amigos, eu sei que isto dito assim é duro de ouvir, mas é verdade, e eu sinto na obrigação de vos dar esse abanão. Portanto, assumam já hoje o controle do vosso dinheiro, não deixem que seja o dinheiro a controlar-vos, não precisam de deprimir, só precisam de entrar em ação e começar hoje, ok? E se querem saber também outras estratégias para investir conforme a idade, porque eu centrei-me aqui muito hoje nos PPRs, depois só mencionei outras hipóteses, mas coloquem a hashtag estratégia por idade, ok? E pronto, era isto que eu vos tinha para trazer em mais um episódio do Money Bar.
pedi-vos para não se esquecerem de subscrever, para deixarem o vosso feedback, deixem os comentários, seja onde estão a ouvir, ou seja, seja na plataforma onde vocês estão a ouvir, deixem os comentários, ou também nas minhas redes sociais. Recordem o meu Instagram, Bárbara__Barroso. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos então no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money.